Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Que bom voltar aqui, né? Saudade da minha família aqui de Vila Bonilha. Muito bom rever aqui o rosto dos meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias. É um grande privilégio atender esse convite que foi estendido. Também é um grande privilégio assumir esse púlpito aqui nesse sábado. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Estendo a vocês também o abraço e a saudação da Natália e das crianças. Meus irmãos, o rei vem vindo. A trombeta está soando. E ele vem para nos buscar. Amém? Você crê nisso? Que Jesus está voltando e ele está voltando para te buscar? Amém? Deus seja louvado. Meus irmãos, que loucura nós estamos vivendo, não é? Eu queria partilhar com vocês aqui algo que eu vi esses dias. Deixa eu só achar aqui o meu... Isso, pronto. Eu estava vendo como que as coisas mudaram, né? Nesses últimos meses. Eu estava tentando me lembrar o que eu tinha feito no começo de março. Você consegue se lembrar o que você fez lá na primeira semana de março? Você lembra onde você estava? O que você estava fazendo? Lá no comecinho de março? Quais eram os seus planos que você tinha para o resto do ano? Talvez você tenha se programado para tirar umas férias no meio do ano, não é verdade? Talvez você tivesse feito planos para no final do ano viajar e encontrar os familiares, se reunir com eles. Eu me lembro que no dia 1º de março não tem como eu não me lembrar, porque é o aniversário da minha esposa. Eu lembro que nós comemoramos juntos em família. Mas 15 dias depois, tudo mudou. Eu tinha que trabalhar em casa, o escritório foi fechado, as crianças que iam para a escola agora também estavam em casa junto com a gente. E nós vimos uma grande confusão se estabelecendo na nossa sociedade, não é verdade? De repente, em questão de 15, 20 dias, tudo mudou. Aquilo que era certeza se tornou incerto. Aquilo que nós saberíamos que realmente ia ser assim, já não era mais. Mudou completamente. E eu digo para vocês, meus irmãos, que se você soubesse que essa crise pandêmica estava diante de nós, há 15 dias, há 20 dias, eu tenho a plena certeza de que você teria se preparado melhor. Talvez você não teria feito algumas escolhas que você fez. Talvez você não teria feito algumas aquisições que você fez. Talvez você teria feito uma reserva financeira para aquilo que estava adiante. E se nós tivéssemos sido alertados pelas autoridades, ou então pela imprensa, se eles tivessem nos avisado, olha, se preparem, porque vem aí uma crise pandêmica, vocês precisam estar preparados. Eu tenho a plena certeza de que nós teríamos nos programado melhor. E não somente isso, mas também teríamos avisado a todas aquelas pessoas à nossa volta. Nós ligaríamos para os nossos familiares, para os nossos amigos e avisaríamos a eles, olha, se preparem, está vindo uma grande crise. Economizem o máximo que puder. Se você tiver um sítio, vá para o seu sítio. E assim nós poderíamos enfrentar essa crise de uma maneira melhor. Nesta manhã, meus queridos irmãos, eu trago para vocês uma notícia em primeira mão. Uma manchete de jornal. Alguém ainda lê jornal aqui? É tudo no celular, né? Tudo na internet. E o Bruno ali também está com essa capa aqui que eu vou colocar para vocês. Apaga para mim aqui, Bruno, por favor. Isso. Essa é a manchete do jornal de hoje para a igreja de Vila Bonilha. Profecias mundiais. Jesus avisa. Em breve virei. Vocês estão correndo o risco de serem pegos de surpresa. Essa é a notícia. Meus irmãos, se nós fomos pegos de surpresa por uma crise pandêmica, será que nós também podemos ser pegos de surpresa
por ocasião da volta do Senhor Jesus? Será que um espaço não tão grande de tempo, a gente pode ser surpreendido pela volta do Senhor Jesus? Nós, como igreja, é exatamente isso que nós vamos estudar nessa manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 32. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 32, nós vamos ler até o verso 43. Amém? Feche seus olhos, vamos dirigir uma oração ao nosso bom Deus. Pai querido, queremos, neste momento, Senhor, pedir que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos revele a Tua vontade e o Teu querer através da Tua palavra. Nos esvazia completamente, ó Deus. Remove toda a escuridão, toda a falta de compreensão, de entendimento, todo o problema, toda a divisão. E nos permita ouvir a Tua voz. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, no verso 32, está escrito assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Meus irmãos, essas palavras são as palavras do nosso Salvador. Essas palavras, elas têm quase 2000 anos já. E quando Jesus menciona essas palavras, ele está dando uma resposta para uma pergunta. Uma pergunta que foi feita para 4 dos seus discípulos. Ou seja, Jesus, ele diz todas estas coisas, mas ele não diz para aquelas pessoas que não o conhecem. Ele não diz para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ele diz para os seus discípulos. E se ele diz para os seus discípulos, é porque os discípulos podem estar correndo risco. Em Mateus capítulo 23, no verso 37, Jesus faz a sua última visita ao templo em Jerusalém. Ali, pela última vez, ele exortou os fariseus e os escribas, de maneira que eles permitissem que o Espírito Santo falasse ao coração deles, e eles reconhecessem que eles estavam de frente para o Messias, de frente para o Salvador. Mas ainda assim, eles rejeitaram essa mensagem. E então, no verso 37 do capítulo 23, Jesus profere aquelas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos,
como a galinha ajunta os pintinhos embaixo de suas asas. Eis, abaixo de suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Quando Jesus proferiu essas palavras, a vossa casa ficará deserta, imediatamente os discípulos entenderam o que Jesus estava querendo dizer. O templo seria destruído. Jerusalém seria destruída. Mas quando eles olhavam com seus olhos para aquele templo maravilhoso, eles raciocinavam com eles mesmos: como que pode ser destruído? Olha a grandeza desse edifício. Olha a sua magnitude. Não vai ser destruído. E eles procuraram chamar a atenção de Jesus para isso. Eles falaram: olha, mestre, as paredes desse templo, feitas de mármore, brancas, com detalhes em ouro, como que pode isso ser destruído? E a resposta de Jesus, lá no capítulo 24, no verso 2, diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Com estas palavras, meus irmãos, Jesus ele confirma o que ele havia dito anteriormente: Jerusalém e o templo serão destruídos. Os discípulos, diante dessa palavra, eles se sentem amedrontados, eles ficam com medo. Eles se sentem ameaçados. Eles tinham familiares que moravam em Jerusalém. Todos os anos eles iam a Jerusalém. E como que de repente isso será destruído? Então, no verso 3 do capítulo 24, eles fazem uma pergunta para Jesus. Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Sabendo que estavam com a vida em risco, eles perguntam: Senhor, então nos conte. Quando que será destruído Jerusalém? Quando que será destruído o templo? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Percebe que são duas perguntas? Eles querem saber quando Jerusalém vai ser destruída e quando Jesus irá retornar e estabelecer o seu reino. São duas perguntas. E para responder essas perguntas, então, Jesus, ele mistura a resposta. A resposta que Cristo vai dar para os discípulos, que é praticamente todo o capítulo 24, ela inclui sinais tanto para a destruição de Jerusalém no ano 70, quanto também para a sua vinda, que está diante de nós. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus aqui, ele não vai dizer Jerusalém será destruída no ano 70. Mas ele dá sinais. Vamos rapidamente aqui olhar alguns desses sinais. Um dos sinais que Jesus deixou claro para os discípulos, para eles saberem quando estaria perto a destruição, foi: surgiriam falsos cristos enganando pessoas. Por volta da destruição de Jerusalém, surgiram vários messias falsos, dizendo serem eles o Cristo, e levando atrás dele multidões. Muitos perderam as suas vidas. O segundo sinal que Jesus deu: haveriam guerras e rumores de guerras. Por volta do 70, quando Jerusalém foi destruída, a nação judaica entrou em conflito com os romanos. Eram revoltas por todo o reino. O terceiro sinal que Jesus deixou: haveria fomes, pestes e terremotos. E os geólogos hoje ficam impressionados porque por volta do ano 70 houveram muitos terremotos na região de Jerusalém. O quarto sinal: haveriam perseguições, traições. O amor se esfriaria de muitos. Quantos cristãos foram entregues nas mãos das autoridades romanas naquela época? Quantas famílias traíram os seus familiares e entregaram eles para os judeus, entregaram eles para os romanos? O quinto sinal: Jesus falou a respeito da abominação desoladora, da qual havia dito o profeta Daniel. E essa abominação desoladora era o cerco romano em torno de Jerusalém. A sexta: falsos cristos que iriam realizar sinais e prodígios, e se possível, eles iriam enganar até mesmo
os escolhidos. Todos estes sinais, eles se cumpriram antes de Jerusalém ser destruído. Mas conforme nós vimos aqui, estes sinais irão se cumprir também antes da volta de Jesus. Meus queridos irmãos, você imagina que Jesus ele estava falando ali para os seus discípulos a respeito de sinais que iriam acontecer ainda há 40 anos. Se os discípulos quisessem ver o cumprimento desses sinais, eles precisariam ali aguardar ainda 40 anos para ver esse cumprimento. Jesus ele fez questão de enumerar esses sinais para que ele servisse como um mapa. Para que os seus discípulos, ao verem essas coisas acontecerem, se lembrarem, olha, Jesus disse que isso ia acontecer. Então significa que Jerusalém será destruída em breve. Jesus sabia que os discípulos estariam envolvidos nas atividades do dia a dia, que eles estariam envolvidos na pregação do evangelho, que eles estariam muitas vezes envolvidos nas questões sociais e políticas. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, havia uma divisão dentro da cidade. Você tinha o partido dos fariseus, você tinha o partido dos saduceus, você tinha o partido dos herodianos, você tinha os zelotes criando revoltas por todo o reino. Havia uma divisão política. E não à toa nós vivemos essa divisão hoje também. Cristo sabia de todas estas coisas. E ele deixou os sinais para que os seus discípulos se mantivessem atentos. Os sinais revelados por Cristo eram um meio de manter os discípulos sempre vigilantes. Quando nós estamos distraídos, nós não notamos muitas coisas. Esses dias minha esposa cortou o cabelo e eu não percebi que ela tinha cortado o cabelo. Tudo bem que não cortou muito, então vocês me desculpam, né? Mas quando nós andamos distraídos, nós não percebemos as coisas. Nós passamos pelas pessoas e nem reconhecemos, nem vemos. Nós estamos vigilantes, atentos. Nós conseguimos identificar os sinais que Cristo deixou na sua palavra. Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Para nós, essa imagem da figueira ela não é muito real. A gente não consegue uma figueira. Eu nem sabia o que era figueira. Qual que era a árvore da figueira? Conheço o fruto, o figo, mas a figueira eu não conheço. No Oriente Médio, a figueira ela é muito valorizada, porque lá é um lugar muito quente e a copa da árvore ela é muito ampla. Então ela cria uma sombra gostosa. Então todos os discípulos tinham familiaridade com a figueira. E a figueira ela tem um ponto interessante, que antes verão chegar, ela fica cheia de folhagem. Ou seja, durante as outras estações, ela tem poucas folhas. Mas antes do verão, ela explode de folhas. É algo que você, se morasse no Oriente Médio, olharia para uma figueira e falaria: olha, o verão está chegando. Ou seja, é algo que a gente não conseguiria passar desapercebido. Mas Cristo nos atenta para estarmos vigilantes, pois nós podemos não perceber. Meus irmãos, essas palavras de Cristo para João, Tiago, Pedro e André, que se reuniram com ele ali no Monte das Oliveiras e fizeram essa pergunta a Cristo, eles viram o cumprimento dessas profecias 40 anos depois. Às vezes eu não lembro o que eu vi na semana passada no sermão. Não é? Às vezes as pessoas vêm aqui, pregam, no domingo, na segunda-feira, eu já não lembro qual era a mensagem. Mas estes 4 discípulos, por 40 anos, eles tiveram a palavra de Jesus Cristo no coração deles. E quando eu olho isso, só pode ser algo sobrenatural. Para que estes discípulos se lembrassem das palavras de Jesus, da sua profecia, era necessário que eles fossem iluminados pelo Espírito Santo.
O próprio Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse sobre os seus discípulos, ele guiaria eles em toda a verdade. Ele faria eles relembrar de coisas que eles haviam ouvido, coisas que eles haviam já colocado no coração deles, mas porque algum motivo, não sei o qual, eles esqueceram. Mas o Espírito Santo iria trazer de novo à mente deles. Os discípulos, eles só lembrariam desses sinais se eles meditassem nas palavras de Jesus Cristo. Não basta saber, meus irmãos. A informação por si só não significa nada. Agora, quando nós sabemos e meditamos, aplicamos o que sabemos na nossa vida, aí sim ganha valor. Saber que os sinais estão se cumprindo e que Jesus irá voltar não significa nada. Se eu não tiver essa verdade no meu coração e vivendo ela dia a dia. Os discípulos, eles só estavam atentos à destruição de Jerusalém, porque eles mantinham a palavra de Deus nos seus corações e porque eles viviam essa mensagem. Enquanto os seus familiares e a sociedade estavam preocupados com questões políticas, com divisões, em ganhar dinheiro, preocupados em comer e beber, os discípulos estavam preocupados com o reino de Deus. Eles estavam preocupados em pregar este reino. Enquanto seus amigos e pessoas próximas festejavam sem motivo, gastavam o seu tempo com conversas fúteis, os discípulos estavam preocupados em pregar o evangelho. Enquanto muitos estavam correndo atrás dos seus planos, dos seus sonhos para construir um reino na terra, os discípulos estavam trabalhando e orando para que venha o reino de Deus. Enquanto muitos dos seus companheiros estavam sonolentos, estavam desmotivados, cansados, os discípulos estavam vigilantes. Eles estavam atentos. Eles estavam trabalhando. Graças à palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo havia dito a eles. Graças ao poder do Espírito Santo. Graças à vigilância desses discípulos. Quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano, e eles invadiram aquela cidade, e destruíram seus muros, destruíram seus templos, assim como Jesus havia dito. Mais de 1 milhão de pessoas perderam as suas vidas dentro daquela cidade. Historiadores relatam que as escadarias do templo pareciam um rio de sangue. Tamanha a mortandade que ocorreu dentro daquela cidade. E sabe o que os discípulos têm a ver com isso? Que graças à vigilância deles, a perseverança deles, nenhum cristão perdeu a sua vida. Você imagina isso? Mais de 1 milhão de pessoas perderem as suas vidas dentro de uma cidade. E dentro desse povo, não ter nenhum cristão? Por 40 anos, os discípulos precisaram vigiar e alertar as pessoas. Quando verem estes sinais, Jerusalém será destruída. Quando vocês verem tudo isso se cumprir, saiba que o fim está próximo, saiam da cidade. E quando os sinais se cumpriram, eles saíram. E não perderam as suas vidas. Portanto, meus queridos irmãos, como discípulos hoje, precisamos vigiar. Precisamos estar atentos, despertos. Jesus, ele não mencionou a data da sua vinda, mas ele apontou sinais. De maneira semelhante como as dos discípulos no passado, nós precisamos hoje estar vigilantes, atentos, avisando as pessoas dos sinais que estão se cumprindo. Meu querido irmão, hoje não se trata mais da destruição de uma cidade, mas a vinda do nosso Senhor implica na destruição desse mundo. Em Jerusalém, no ano 70, morreram 1 milhão de pessoas na cidade. O nosso mundo hoje passou dos 7 bilhões.
Quantas pessoas ainda estão dormindo e não estão vigilantes para os sinais que estão se cumprindo? No começo da pandemia foi interessante, porque, obviamente, todos nós somos pegos de surpresa. E, de uma certa maneira, as pessoas foram atraídas para as questões espirituais. E eu lembro que eu tenho um cliente que trabalha, a gente é muito próximo, e ele trabalha com venda de automóveis. E quando veio o decreto para que fechassem as lojas e fechassem todo o comércio, ele teve que fechar o escritório dele, fecharam as concessionárias e ninguém mais estava comprando veículos. E eu estava conversando com ele, eu falei, puxa vida, eu acredito que agora as pessoas vão abrir um pouco mais a mente, e em vez de querer comprar um carro novo, elas vão se preocupar com as questões mais espirituais. Vão querer se preocupar com a saúde, vão querer se preocupar em levar o bem para as outras pessoas, dar-se um pouquinho mais com as pessoas, ter mais empatia uns com os outros. Eu acredito que depois dessa crise, elas não vão voltar correndo para querer comprar carro e etc. Mas foi abrirem novamente as lojas e eles voltaram exatamente a fazer a mesma coisa. Irmãos, precisamos estar vigilantes, acordados, despertos. O mundo como nós conhecemos hoje, ele tem todas as armadilhas para nos fazer acomodados. Contentes, satisfeitos com o que temos aqui, não precisamos de mais nada. Eu estou satisfeito com a minha vida aqui, mesmo trancafiado em casa há mais de 9 meses, está tudo bem para mim. Às vezes nós somos despertados, mas logo nós voltamos à mornidão. Logo nós voltamos novamente a nos acomodar. Meus irmãos, nos compete vigiar. Porque assim como os discípulos estavam sujeitas às acomodações, às facilidades da vida, a esquecer a mensagem que eles tinham que dar, hoje nós também nos encontramos na mesma situação. O nosso estilo de vida, ele pode nos impedir de nos manter vigilantes. Quando nós procuramos cada vez mais nos associar com o mundo, parecer com as pessoas que não creem em Deus, quando a nossa maior preocupação é comer e beber e vestir, o nosso estilo de vida nos impede de nos tornarmos vigilantes. E eu gostaria que você abrisse comigo esse texto que está em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, no verso 34. Marque aí Mateus 24 para nós voltarmos. Dar uma olhada rapidinho em Lucas no capítulo 21, no verso 34, 35 e 36. Lucas 21, 34 até o verso 36. Amém? Olha o que está relatado aqui em Lucas a respeito da vinda de Jesus. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Virá como um laço sobre quem? Alguns? Os que estão na igreja? Os que estão fora da igreja? Virá como um laço sobre quem? Todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo temporando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Pode voltar para Mateus 24. Percebe o que Cristo disse? Não deixe que os cuidados da vida tirem do coração de vocês o desejo pelo reino de Deus. Não deixem que as preocupações tirem de vocês o amor pela vinda de Jesus. Nós estamos numa igreja adventista.
Nós carregamos a esperança da volta de Jesus no nosso nome. Muitos dizem, estou cansado da pregação da volta de Jesus. É sempre pregação sobre a volta de Jesus. Mas eu pergunto, Jesus já voltou? Então precisamos continuar pregando. É essa a missão que Deus nos confiou. É essa a missão que nós temos no mundo em crise. Meus irmãos, Jesus compara o tempo em que vivemos como o tempo de Noé. Um tempo onde os homens eles eram egoístas. Onde os seus pensamentos eram continuamente para praticar o mal. E eu vejo a situação que nós nos encontramos, onde nós precisamos da ajuda a uns dos outros, e tem pessoas que ainda querem tirar proveito. Ou seja, a todo momento eles estão planejando o mal. Pessoas que são mais amantes dos prazeres do que amigas de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai contender com essa geração por muito mais tempo, meus irmãos. Como nos tempos de Noé, Deus delimitou um tempo em que ali o Espírito seria retirado e toda a carne iria perecer. Nós estamos perto desse dia. Muitos dentro da nossa própria igreja não creem que existe um inferno a ser evitado e um céu a se alcançar. O quanto nós temos desejado a vinda do nosso Senhor. O quanto nós temos almejado a volta de Jesus. Eu vou mudar a pergunta. Quanto tempo ainda você quer viver nesse mundo? Com vacina, sem vacina? Com dinheiro, sem dinheiro? Com trabalho, sem trabalho? Com família, sem família? Quanto tempo você ainda quer continuar vivendo nesse mundo? Quando nós temos diante de nós algo muito melhor, algo que não se compara, algo que os olhos jamais viram. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Hoje, a nossa própria família nos impede de estarmos vigilantes. Quando muitas vezes elas são contrárias à palavra de Deus e nós concordamos com isso. Elas tiram o nosso foco. O trabalho pode nos impedir de nos manter vigilantes. Quando eu busco mais a prosperidade deste mundo, quando eu busco mais o conforto deste mundo em vez de investir no reino de Deus. As amizades, elas podem nos impedir de nos manter vigilantes. Quando eu procuro cada vez mais me parecer com os meus amigos do que me parecer com Jesus. Do que parecer com Cristo, que é o modelo. A agitação da sociedade, as discussões, as opiniões, o meu partido, o meu candidato, tudo isso pode nos impedir de nos manter vigilantes. Quando nós passamos mais tempo defendendo as nossas opiniões, as nossas ideologias, aquilo que nós acreditamos, em vez de pregar a vinda do nosso Senhor. Meus irmãos, não se trata mais de 1 milhão de pessoas e não se trata mais de uma cidade. Nós estamos falando do destino deste mundo. Quantas pessoas você conhece que ainda não sabem a respeito da volta do Senhor Jesus? Que acha que a volta do Senhor Jesus está muito longe, quando os sinais já se cumpriram. Assim como os homens da época de Noé viviam para si mesmos e não perceberam que Noé e a sua família entraram na arca. Quando eles se deram por conta, a porta já estava fechada. Veio o dilúvio e levou a todos. Assim também acontecerá com os homens dessa atual geração. Serão pegos de surpresa. Naquele dia muitos dirão, eu ouvi a respeito da sua vinda, mas eu não quis acreditar.
Naquele dia, muitos dirão: eu ouvi a respeito da sua vinda, mas eu preferi viver para a minha própria vontade. Muitos dirão: eu sabia a respeito da tua vinda, mas eu não pensei que fosse agora. Eu queria um pouquinho mais de tempo. Vigiar, meus irmãos. Vigiai, pois porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Essa palavra vigiar, ela é muito mais profunda do que simplesmente você estar atento, você estar observando, estar desperto, acordado. Ela significa que você precisa estar atento, mas acima disso, você precisa estar fazendo provisões para aquilo que vai acontecer. Percebe? Não é apenas estar atento, mas é trabalhando, agindo para aquilo que está por vir. Então, quando Jesus nos exorta a vigiar a respeito da sua vinda, não é apenas estar atento aos sinais e dizendo: não, Jesus vai voltar. Olha, não, Jesus está voltando. Não, Jesus vai voltar. Não. É você chegar para aquele seu amigo, e quando ele começa a reclamar da situação que se encontra, você fala assim: meu amigo, existe algo melhor. Quando Jesus retornar, vai acabar com tudo isso. É você pegar essa oportunidade e pregar para ele que Jesus está voltando. A volta do Senhor Jesus, ela implica juízo. E é por isso que Jesus comenta: estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Porque um estava vigiando e o outro não. Duas estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Uma vai estar vigiando e a outra vai estar vivendo a vida, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar. Acostumada com o novo normal, não é? O que a mídia hoje tem espalhado é o novo normal. Você tem que se acostumar com isso. É o novo normal. Agora todo mundo de máscara, todo mundo se higienizando. Acostume-se com isso. Mas a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo. Não deixem que isso tirem de vocês o desejo pela vinda do nosso Senhor. Meus irmãos, a palavra vigiar utilizada nesse trecho é a mesma que se encontra em Mateus no capítulo 26, nos versos 38, 40 e 41. Naquela passagem, Jesus ele vai até o Getsêmani com os seus discípulos. E ali estão novamente João, Tiago e Pedro. Os mesmos que fizeram a pergunta, com exceção de André. Eles estão ali com Jesus. E Jesus diz: olha, a minha alma ela está entristecida até a morte. Eu vou ali orar. Fiquem aqui comigo, vigiem e orem, para que não sejam pegos em tentação. Jesus se retira para orar. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Então Jesus pergunta: vocês não puderam vigiar nem por uma hora? Acordem, vigiem, orem para que não sejam pegos de surpresa. Jesus se retira novamente. Ele ora. Volta uma segunda vez. Quando ele vai até os discípulos estão dormindo. Acordem. Uma terceira vez Jesus sai para orar. Quando ele retorna, os discípulos estão dormindo.
Sim. Sim. Verdade. Se ela tivesse pelo menos um celular mandando uns videozinhos do Luiz Gonçalves, né, minha irmã? Compartilhando seria melhor. Meus irmãos, o fato é que esse ponto que a nossa irmã colocou, ele não é exclusivo daqueles que não conhecem a Deus. Nós hoje dentro da igreja estamos dormindo. E finalizando, o mais bonito que eu vejo nessa história desses discípulos dorminhocos é que eles são os mesmos discípulos que depois anunciaram que Jerusalém ia cair. 40 anos depois. Aqueles que não conseguiram nem orar por uma hora, fracos, onde Cristo diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foram aqueles que depois anunciaram para os cristãos e para todo o povo que estava em Jerusalém que a cidade ia ser destruída. E graças à pregação deles, nenhum cristão morreu. Nós somos pó, meus irmãos. Por nós mesmos, nós não temos nada de bom. O que faz a diferença é Cristo na nossa vida. É Ele que vai nos capacitar para dar a mensagem. É Ele que vai nos capacitar para ressoar como trombeta, o Rei vem vindo. Meu querido irmão, nós estamos dormindo. Mas ainda há tempo de acordar. Há tempo de ser despertado. Há tempo de entrar em comunhão verdadeira com Cristo e permitir que Ele transforme a sua vida. Há tempo de anunciar que Jesus está voltando. Peça para o Senhor tirar o amor às coisas desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Peça para que Ele coloque no seu coração o desejo de anunciar essa mensagem com poder. Porque naquele grande dia, quando o nosso Senhor voltar nas nuvens, com poder e grande glória, só haverá dois grupos. Aqueles, eu ouvi a sua mensagem, mas não quis obedecer. E aqueles que dirão, este é o Senhor a quem nós aguardávamos. Que faça parte desse segundo grupo. Vamos nos colocar em pé? Grandioso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Porque nós não somos fortes. Nós não somos disciplinados. Nós não somos motivados. Estamos todos cansados, Pai. Mas graças a Ti, que a esperança não reside em nós. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que a salvação vem dEle e não vem de homens. Nesse final, Deus, o nosso desejo maior, mais do que a pandemia acabe, mais do que venha uma vacina, que o desejo do nosso coração seja a volta de Jesus. Para acabar com todo o mal. Para acabar com toda a doença. Para colocar o fim na morte. Ajuda-nos, ó Pai, pois somos fracos. Segura em nossas mãos e nos dá ânimo, para que assim como aqueles discípulos que dormiram, depois, cheios do Teu Santo Espírito, pregaram, assim também ocorra conosco. Abençoa cada filho Teu reunido aqui nesta manhã, em nome de Jesus.